Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula nós vamos falar então sobre a guia Inserir do Excel, onde nós temos esta base de dados aqui, lembrando que essa base de dados já está disponível para você baixar, para você praticar junto comigo. Então aqui na guia Inserir nós temos esse botãozinho Tabela. Lembrando, gente, isso aqui é um intervalo de dados, então deixa eu dar uma reduzida para você ver aqui, ó, isso aqui é um intervalo de dados. Eu não tenho uma tabela aqui, eu quero transformar isso aqui em uma tabela. Não confundam tabela com tabela de dados, tá? Tabela é uma coisa no Excel, tabela de dados é outra. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse intervalo em uma tabela. A tabela é um recurso que foi inserido no Excel a partir da versão 2007. E é um recurso fantástico. Vocês vão ver que realmente dá muita produtividade para nós, tá? Então eu vou selecionar qualquer célula aqui, eu tenho o botão Inserir Tabela. Ele vai mostrar essa caixinha de diálogo aqui, confirmando onde estão seus dados. Então ele já selecionou todo o intervalo da 1 até a G33, está aqui o G33. E a outra pergunta que eu tenho que responder é se tem cabeçalho. O que é cabeçalho, gente? É aqui, ó, a primeira linha tem um nome para a coluna, tá? Então eu tenho aqui a coluna vendedores, ou campo vendedores, e vendedores é o meu cabeçalho. Clico em OK e pronto, já tenho uma tabela. Como é que eu sei que eu tenho uma tabela? Primeiro que ele mudou aqui o formato, né? Colocou linhas alternadas, né? Cor sim, cor não, né? E aqui, quando eu seleciono uma tabela, eu tenho uma nova guia, que é uma guia contextual. O que é uma guia contextual? Eu seleciono o objeto e a guia aparece. Se eu tiro a seleção do objeto, que é uma tabela, some minha guia contextual. Então, eu cliquei aqui, apareceu a minha guia contextual. Vamos dar uma olhadinha. Qual é uma das vantagens do Excel, da tabela? Primeiro, olha só, gente. Quando eu estou aqui mostrando toda a minha tabela, eu tenho aqui, ó, a coluna A, coluna B, coluna C, coluna do Excel. E eu tenho meus campos. Campo vendedor, que é a minha coluna da tabela, campo data, campo produto e assim por diante. Quando eu rolo aqui, gente, olha só, as minhas letras lá em cima, cabeçalhos de coluna do Excel, elas alteram para os rótulos de coluna, tá vendo? Cidade é que muda para H. Então eu consigo ver todos os meus cabeçalhos sem precisar ficar congelando a minha tabela. É lógico, se eu rolo aqui para baixo com a minha tabela não selecionada, ele some, tá vendo? Ele não aparece. É somente quando eu estou com ela selecionada. Uma outra coisa bem legal, gente, ó, notem aqui embaixo. Tá vendo que não tem total nenhum, tá? Estou com a minha tabela selecionada, vou clicar na guia design de tabela e eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, linha de totais. Eu vou clicar aqui em totais e olha o que apareceu aqui. Uma linha de totais. Nessa linha de totais, eu tenho várias operações matemáticas aqui que eu posso fazer. Então, aqui ele está mostrando o que, gente? A contagem de quantos itens tem aqui. Então, se você olhar, está 32. Ah, mas eu estou na linha 34. Lembre que a linha 34 é a linha total e a linha 1 é o rótulo. Então, ele está dizendo que eu tenho 32 registros aqui nessa coluna, tá? Eu posso aqui também mudar aqui, ó. Vou nessa outra coluna e nota que quando eu seleciono a célula, aparece essa setinha aqui, ó, esse match code aqui, ele indica que tem algumas possibilidades nessa célula. Então eu vou clicar nessa célula e eu posso aqui, por exemplo, somar. Então aqui eu já tenho, sem precisar digitar função nenhuma, ele já inseriu aqui nessa célula a função subtotal. Não se preocupe que nós vamos ver essa função, uma função muito legal do Excel, a função subtotal, e o 109 está dizendo que ele está somando essa coluna, tá? Coluna, valor total. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, uma média das dos meus preços, dos meus valores unitários. Então, em média, os meus produtos custam R$ 5.135,31. Então, eu tenho várias possibilidades aqui para escolher, tá, o máximo, o mínimo. Então, qual foi a maior venda, o máximo? Então, o que mais vendi foi 15 unidades de um produto. Legal, pessoal? Então, é muito legal isso aqui. Sem contar que aqui na guia Design Tabela, eu tenho aqui algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso mudar facilmente o tema das minhas cores aqui, ó, só no passar o mouse ele já mostra. Se eu clicar,
ele fica aquele estilo, tá? Então aqui eu tenho vários estilos aqui, inclusive eu posso criar um estilo novo para uma tabela, tá? Sem problema nenhum, basta clicar aqui, escolher o que eu quero fazer, então eu quero formatar a tabela inteira. Clica em formatar e formata. Ah, eu quero só a listra, né, que é a corzinha da primeira coluna, ou a listra da primeira linha. Então eu vou brincando com isso aqui e posso criar um formato padrão de acordo com, digamos, as cores padrões da minha empresa, tá? Bem interessante isso aqui. Também posso, aqui eu tenho os botões de filtro, eu posso tirar eles daqui, ó, clicando aqui, ele sai, tá? Então aqui ele está sem o filtro. Posso fazer o que mais? Posso pintar aqui a minha primeira coluna, tá vendo que ficou aqui em negrito? Por quê? Porque eu quis dar um destaque para a primeira coluna. A última coluna, posso dar um destaque para ela também. Então eu posso ir brincando. Colunas em tiras, ó. Então ele fez uma coluna de uma cor, uma outra de outra cor, uma cor assim por diante. Linhas em tiras, então ele tira aquela corzinha cordão da linha, tá? E aqui ela coloca. Então eu posso ir brincando. Linhas de cabeçalho, posso ocultar as linhas de cabeçalho, posso marcar, posso fazer várias coisas aqui com as linhas, tá? Então é bem legal isso aqui. O que mais que eu posso fazer numa tabela? A facilidade, gente, que eu tenho para usar as funções. Nós já vimos em outros vídeos como é que a gente chama, tá? Por exemplo, essa tabela aqui, ó, se eu olhar o nome dela, tá como tabela 4. Por que tabela 4? Porque o próprio Excel foi dando nome, tá? Então, da tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4 e assim por diante. Eu posso mudar esse nome, então eu poderia chamar isso aqui de TB. Eu gosto sempre de colocar um prefixo TB para dizer que é uma tabela. E depois eu começo com uma letra maiúscula para dizer o que tem aqui. O que tem nessa tabela? Tem as vendas. Então, TB, vendas. Facilita bastante depois na hora de invocar essa tabela. Por quê? Eu posso fazer assim, gente. Ó, fazer uma soma, por exemplo. Soma. Aí eu posso clicar aqui no valor total. Tá vendo que muda o meu ponteiro de mouse? Então, meu ponteiro de mouse mudou para uma setinha para baixo. O mesmo que aparece quando eu clico aqui no rótulo de coluna do Excel. Então, se eu passo o mouse no rótulo de coluna da tabela, o ponteirinho de mouse muda, informando que eu vou selecionar toda essa coluna. Então, olha só o que ele... Só no clicar ali, o que ele fez? Soma, TB Vendas, que é o nome da tabela, e entre colchetes o nome do campo, o valor total. Se eu fechar o parênteses da Enter, é o que vai mostrar o total desta minha tabela. Tá vendo como é mais fácil? Eu não preciso ficar selecionando. Eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, soma, sem precisar usar o mouse, TB Vendas, está lá, já apareceu TB Vendas, abro o colchete e digo qual é o campo que eu quero. Então eu quero o valor total. Fecho colchetes, Enter, pronto, está lá o valor. Então isso facilita muito o meu trabalho com as funções, com as fórmulas, dentro de uma tabela, tá? Além disso, gente, deixa eu mostrar uns atalhos aqui, ó. Eu criei essa tabela clicando no botão tabela aqui da guia inserir, né? Eu tenho uma cópia dela aqui, ó. Eu também poderia aqui na página inicial formatar como tabela, tá? Posso formatar como tabela aqui, ó. Simples assim, tá? E aqui também entra no design tabela, é o mesmo botão, só que ele tá, como ele é muito utilizado, ele também está na página inicial. Vou fazer um Ctrl Z aqui e vou mostrar um atalho. O atalho para criar a tabela, basta selecionar qualquer célula do meu intervalo de dados que contém algum dado e fazer Ctrl Alt T. Então, Ctrl mais Alt mais T, invoca a caixinha de criar tabela, basta eu clicar em OK e pronto, criou a minha tabela. O mesmo que eu fiz lá na guia inserir ou na página inicial, o Ctrl Alt T também invoca esse comando de criar a minha tabela. Legal, pessoal? Espero que vocês usem bastante. Acostumem a usar isso aqui, que depois que a gente acostuma a usar, que não tem mais aquela referência de dizer que é coluna A, linha tal, até coluna tal e linha X lá, facilita muito você chamar as coisas pelo nome, tá? O nome da tabela, o nome do campo, esta linha, que é aquele operador que nós já vimos. Então, facilita muito a nossa vida no dia a dia e dá um ganho de produtividade muito grande a utilização de tabelas. Forte abraço e até a próxima aula.